Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Careaçu, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia. Gaudium Magnum Nuncio Vobis. Eu vos anuncio uma grande alegria. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós com Ele. É uma grande alegria. É uma alegria que deve extravasar nesta noite santa do nosso coração a certeza de que o Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós com Ele. A morte foi derrotada de uma vez por todas. A morte não tem mais sobre o mundo e o homem a última palavra. Ainda que nós vivamos um período em que a morte parece graçar sobre nós, a certeza da Páscoa nesta noite santa deve encher o nosso coração de esperança e nos fazer afirmar contra toda aparente contradição de que a vida vence a morte. Tal como o sol vai brilhar amanhã, nós temos a certeza de que um dia, breve, se Deus o permitir, mas mesmo que não seja breve, um dia a vida vai vencer a pandemia do coronavírus, a vida vai vencer a miséria, a vida vai vencer a exclusão, a vida vai vencer todos os sinais de morte, porque o Senhor já inaugurou nesta noite santa a vitória da vida sobre a morte, a vitória da graça sobre o pecado, a vitória da luz sobre as trevas. Como cristãos que percorreram com o Senhor o caminho da Quaresma e agora, recentemente, o caminho da Semana Santa, percebendo, rezando e celebrando a extrema e radical solidariedade de Deus com a nossa humanidade, nós não podemos nos esquecer daquilo que diz o apóstolo: se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos e viveremos para sempre. A ressurreição do Senhor já é a nossa vitória. A ressurreição do Senhor é o alimento da nossa esperança. Hoje a esperança deve transbordar do nosso coração. Hoje a esperança deve brilhar nos nossos olhos, ainda que os nossos sorrisos estejam presos por estas máscaras. Ainda que não possamos ainda sorrir e mostrar os nossos belos sorrisos, os nossos olhos hoje têm a missão de brilhar para o mundo na certeza da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, e na certeza de que a vitória de Cristo já é a nossa vitória. Nós ouvimos uma abundante liturgia da palavra, não tão abundante como gostaríamos, mas já abundante para o cotidiano das nossas celebrações. E podemos contemplar a maravilha da criação e rezar que a ressurreição ultrapassa em grandeza as maravilhas da criação. Se ao contemplar a criação nós ficamos deslumbrados, ao contemplar nesta noite a ressurreição do Senhor, nós devemos ficar duplamente deslumbrados, porque muito maior do que a criação é a recriação que o Senhor nos dá na sua ressurreição. Toda a criação manchada pelo pecado foi agora redimida. Se criar a partir do nada já foi algo extraordinário, recriar
a partir da miséria do pecado, uma humanidade e um mundo redimidos, capazes de viver no céu, foi uma maravilha ainda mais extraordinária. Ouvimos do livro do Êxodo o relato da primeira Páscoa. O faraó do Egito, no tempo do povo de Israel, era o mais temido de todos os povos. Era o lugar que causava mais medo em todos os povos. E o Senhor, com mão forte, com braço estendido, sem usar nenhuma arma, mas apenas com a obediência do seu povo, a sua palavra, libertou um povo pobre, um povo pequeno, um povo oprimido, um povo que nunca teve exército militar. Deus o libertou da escravidão do mais temido poder do Oriente naquela época. Deus libertou o seu povo da escravidão do faraó. Para quem libertou um povo sem exército, pequeno, fraco e pobre, da escravidão do faraó, libertar-nos da escravidão do coronavírus, não é para ele coisa alguma. Basta que nós obedeçamos a sua palavra, basta que nós obedeçamos as orientações que Deus nos dá de múltiplas formas, que Deus nos dá através dos poderes constituídos, que Deus nos dá através da ciência, esse dom magnífico do seu Espírito. Se como o povo de Israel nós formos um povo obediente, nós também seremos libertos deste mal, desta praga do coronavírus, na certeza de uma nova Páscoa, na certeza de que a Páscoa da nova aliança continua viva e eficaz no meio de nós. Ouvimos o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, representante de toda a profecia, dizer que a água da vida brotará do meio de nós. Temos esta certeza. A vida está em nós, a vida está no meio de nós, e se formos guardiães da vida, nós vamos ver graçar no meio de nós a abundância da vida e a felicidade. Por fim, o Evangelho nos relatou, segundo Marcos, o evangelista deste ano, a ressurreição do Senhor. As mulheres vão bem de manhã ao túmulo, passado o sábado, que era a Páscoa dos judeus, para ungir o corpo do Senhor. E preocupadas, de antemão, preocupadas, as mulheres ficam pensando: quem vai rolar o túmulo? Quem vai rolar a pedra do túmulo? E quando elas olham, a pedra já foi rolada. Ao entrar no túmulo, encontram um jovem sentado à direita do túmulo, que diz a elas o que elas procuram e diz a elas o mandamento da Páscoa. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vede o lugar onde o puseram. Mas a Páscoa não pode ser para nós apenas uma constatação. É claro que nós precisamos constatar, a partir da fé, a partir dos olhos da fé, constatar que o Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós com Ele. Criar esta convicção, e por isso nós vamos prolongar este tempo da Páscoa por mais 50 dias, para que, gozando da presença do ressuscitado entre nós, nós criemos convicção de que Ele ressuscitou verdadeiramente e está no meio de nós. Mas não basta a constatação, não basta a convicção. É preciso hoje acolher o mandamento da Páscoa.
Aquele rapaz que está dentro do túmulo diz às mulheres: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Para o evangelista São Marcos, as mulheres e os apóstolos não encontram a Cristo no jardim do sepulcro. Encontram esse rapaz que dá-lhes as orientações, mas tanto as mulheres como os apóstolos vão encontrar o ressuscitado quando eles voltam ao mar da Galileia. E o que é o mar da Galileia? O mar da Galileia é o ponto inicial da história de amor de Jesus com os seus discípulos. Foi lá nas margens do mar da Galileia que o Senhor olhou pela primeira vez nos olhos dos seus discípulos. Foi lá na margem do mar da Galileia que aqueles pescadores pela primeira vez experimentaram um brilho diferente nos olhos do Rabi que vinha de Nazaré. Foi lá na beira do mar da Galileia que os apóstolos, as mulheres, os discípulos ouviram pela primeira vez o chamado de Jesus: vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Agora o rapaz, o moço do sepulcro, convida os apóstolos, a começar por Pedro e todos os discípulos e discípulas de Jesus, a voltar para a Galileia. É só na volta para a Galileia que nós vamos encontrar o ressuscitado. Esse mandamento serve para nós. Aliás, esse mandamento foi dado para nós, discípulos e discípulas de Jesus. Nós também temos que voltar à Galileia. Só experimentaremos verdadeiramente o encontro com o ressuscitado se voltarmos à nossa Galileia. Se cada um de nós retornar a partir de hoje à primeira experiência, ao primeiro encontro, ao primeiro chamado que o Senhor lhe fez na sua vida. Onde é a sua Galileia? Para onde o Senhor hoje, na noite da sua ressurreição, convida você, meu irmão, você, minha irmã, a voltar? De onde você já se esqueceu? É preciso voltar ao primeiro amor, como diz São Paulo a Timóteo. É preciso recomeçar a partir de Cristo, como diz o Concílio Vaticano II aos religiosos. É esse o convite, mais do que um convite, é esse o mandamento que o Senhor hoje nos dá. Na noite da sua ressurreição, o Senhor nos diz: você quer me encontrar? Você quer fazer a experiência do encontro comigo ressuscitado? Volte à sua Galileia. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro chamado. Volte à primeira experiência do encontro comigo. E lá você vai me encontrar. Lá nós nos veremos. Todos nós hoje somos chamados a voltar à Galileia, na certeza de que o Senhor não vai atrás de nós, muito pelo contrário. Como diz o Papa Francisco, Ele nos primeireia, Ele vai à nossa frente, Ele já chegou na nossa Galileia, está lá à nossa espera. Que esse tempo pascal seja para todos nós um tempo de retorno, um tempo de recomeço, um tempo de encontro, de experiência verdadeira do Senhor ressuscitado, presente nas diversas Galileias da nossa vida. Hoje, daqui a pouco, nós que estamos aqui na igreja,
vamos voltar às nossas casas. A nossa casa é uma das nossas Galileias. É preciso voltar, é preciso descer os tabores da nossa vida, porque é na planície da Galileia que o Senhor nos espera, que o Senhor nos encontra. Voltemos, cada um de nós, apressadamente à nossa Galileia, na certeza de que o ressuscitado lá nos espera, pois é Ele que nos manda nesta noite recomeçar, partir outra vez do princípio, dele que é o princípio da vida, o princípio da libertação, o princípio da criação e da recriação. Que Deus nos ajude, dando-nos coragem para começar outra vez, para voltar ao princípio, para retornar à nossa Galileia.